E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, estejam lendo a Bíblia e se fortalecendo cada vez mais para passar por toda a tribulação que a gente está vivendo aí, né, por causa da pandemia e todas as consequências que vêm dela. Mas na palavra de Deus a gente encontra refrigério, é uma aventura, nós podemos nos divertir, nós podemos aprender cada vez mais e, lógico, tirar excelentes exemplos para a realidade que nós estamos vivendo hoje, beleza? Então vamos embora para o nosso devocional, Jeremias capítulo 49, estamos terminando o livro de Jeremias, olha que bênção, que legal. Lembrando que essa aqui é somente uma devocional, onde eu vou compartilhar com vocês algumas curiosidades que vai com certeza enriquecer ainda mais a devocional que vocês estão fazendo. E aqui a mensagem, inicialmente, é a mensagem a respeito de Amon. E Amon é um dos dois filhos daquela relação incestuosa com as filhas de Ló, né? Ló com as suas filhas. Lembra? Ló saiu de Sodoma e Gomorra junto com a esposa e com as duas filhas. A esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal, ou seja, sentiu saudade do pecado, se lascou. E aí as duas filhas resolveram embebedar o pai para poder achar que não ia ter condição de ter filho, entendeu? Achou que eles iam morrer dentro de uma caverna. Olha que absurdo. E aí dessa relação incestuosa nasceram duas crianças, e uma deu origem aos Moabitas e essa agora dos Amonitas, de Amon. Então você vai ver aqui que logo no capítulo 1, você vai ver assim que Deus pergunta: acaso não há descendentes de Israel? Não há pessoas para herdar a terra de Gade? O que Deus está falando aqui é que quando a Samaria caiu, quando Israel caiu em 722, a região de Gade ela foi habitada pelos Amonitas. Os Amonitas saíram lá da toca deles e invadiram essa região aqui, começaram a habitar na terra de Gade. Então Deus aqui faz a pergunta, porque eles estavam errados, não podiam invadir uma terra que Deus havia dado ao povo de Israel. Então Deus faz essa advertência aqui, dizendo que logo Deus vai trazer o povo de volta, porque não estava correto eles trazerem Moloque para ser adorado numa terra que Deus deu para os israelitas. Deus havia punido, é verdade, Deus havia aplicado seu juízo, mas Deus é soberano, Ele iria trazer a restauração. E Ele fala: Israel tomará de volta as terras que vocês tiraram dele. Deus faz essa observação com relação a Amon. Aí Deus vai lá e faz aqui também uma mensagem a respeito de Edom, no capítulo 49, do verso 7 a 22. O Edom era o descendente de Esaú, irmão de Jacó, vocês devem se lembrar disso, os edonitas, né? E aí Deus faz aqui o juízo, Deus dá aqui uma sentença, no capítulo 49, do verso 7 ao 22, a respeito dos edonitas, e eu aqui chamo a atenção de vocês para o verso 12, né? Onde fala que se os inocentes têm de sofrer, quanto mais vocês. Ou seja, os edonitas eles tinham um péssimo hábito de sacrificar crianças e também eles praticavam muitas injustiças sociais. Então Deus está dando uma advertência aqui, falando assim: ó, vocês são perversos muito mais do que as crianças que morreram, e as pessoas que são oprimidas por vocês, edonitas, vão sofrer terrivelmente por conta do vosso pecado. E lá no verso 15 e 16 tem uma curiosidade aqui que eu achei muito legal, que Deus fala a respeito de uma fortaleza de pedra, que eles podem até se esconder nessa fortaleza de pedra. Essa fortaleza de pedra, bom, primeiro lugar aqui é que os edonitas, eles aterrorizavam as pessoas que passavam pela estrada do rei. Então eles se impunham através do medo. Eles eram pessoas que colocavam medo daqueles que transitavam pela estrada do rei, que iriam passar pelo seu território. Então eles amedrontavam essas pessoas para poder tomar delas o que elas tinham, né? E aí eles tinham um local que era uma fortaleza de pedra. E nessa fortaleza de pedra eles se abrigavam lá nos tempos de perigo. E essa fortaleza de pedra existe até hoje. Até hoje ela é chamada de Petra. Se você entrar no Google e pesquisar locais de difícil acesso para serem visitados, você vai ver que esse local aqui, essa fortaleza de Petra, ela é considerada uma das 7 atuais maravilhas do mundo descobertas recentemente, porque realmente é muito bonita, né? Então é um lugar difícil de se encontrar,
o acesso para ela de um desfiladeiro muito íngreme, um desfiladeiro muito pequeno, muito profundo, muito estreito, e era um local muito afastado, onde os edonitas eles costumavam se proteger nos momentos difíceis de guerra. E Deus está falando, você pode se esconder lá, e lá eu vou destruir vocês, entendeu? Esse lugar existe até hoje, muito interessante isso aqui. Bom, depois vem a mensagem de Damasco, do 23 ao 27, ela é autoexplicativa, não preciso comentar. E depois vem aqui a mensagem a respeito de Quedar e Azor. E aqui tem uma curiosidade no verso 30, né, do capítulo 29, que fala das cavernas profundas aqui de Azor. Mas aqui não está se referindo a nenhuma caverna específica, como no caso aqui, né, como no caso aqui que eu falei a respeito de Edom. Não, aqui está dizendo simplesmente a respeito da determinação do Nabucodonosor de conquistar aquela região. Depois vem a mensagem a respeito de Elão. Elão era um povo muito terrível, um povo difícil, tinha grandes arqueiros, era um povo de guerra que tinha arqueiros muito bons, né? E aqui Deus decreta que vai realmente destruir Elão, mas ele dá um decreto no final, e é muito interessante isso aqui no verso 30, fala assim, no futuro, porém, restaurarei a situação de Elão. Aí tem uma curiosidade muito legal, que eu fui pesquisar, e aí você descobre que em 539 a.C., presta atenção, em 539 a.C., um nativo natural de Elão, chamado Ciro. Olha que legal! Ciro era um elamita. Ciro era um elamita. E ele conquistou a Babilônia e fundou o Império Persa. Suzã, antiga capital de Elão, se tornou a capital do Império Persa. Olha que legal! E Ciro foi um instrumento escolhido por Deus para poder aplicar o juízo sobre a Babilônia, como nós vimos lá em Isaías 44, 28 e 45, 1, quando Deus fala que Ciro era o seu ungido, ou seja, a única vez que Deus usou a expressão ungido para um ímpio, para um homem pagão. Foi a primeira vez, então ele foi instrumento de Deus. Muito legal essa descoberta aqui, viu? Lá no capítulo 50 nós temos a mensagem a respeito da Babilônia. E a mais longa mensagem, né, a respeito do julgamento de Deus sobre uma nação, só não é maior do que a de Judá, né, porque Judá bateu o recorde, né? Os caras meteram o pé na lama e se lascaram bonito mesmo. Mas aqui é uma mensagem muito grande e traz um interlúdio, uns espaços reservados para mostrar, entre meio à destruição da Babilônia, a restauração de Judá e a restauração de Israel. Você vai perceber aí, ó, que está no verso 4, e do verso 4 ao verso 10 é o primeiro, depois vai ter de novo do verso 17, o verso 17 ao verso 20, vai ter o segundo, depois do verso 33 e 34 são interlúdios em meio à destruição da Babilônia, como Deus iria trazer a restauração lá para Judá e para Israel. E é interessante aqui que o julgamento de Deus aqui a respeito da Babilônia é justamente por causa dos seus próprios pecados. Muito embora tenha sido usado por Deus, ela abusou. E por conta dos seus próprios pecados, Deus também fez o julgamento dela. E no verso 3 aqui, quando fala da nação do norte, essa nação do norte, obviamente, era a Pérsia, né? O que Ciro invadiu a Babilônia em 539, e o ataque destruiu o poderoso Império Romano e nunca mais ele foi o mesmo e pronto. Aí no verso 4 aqui fala naqueles dias e naquele tempo, né? Então aqui no verso 4 traz o primeiro interlúdio de restauração de Israel. E aí eu chamo sua atenção porque não é só que foi 3 períodos. Em 538, né? Por 538 teve a primeira leva de exilados que voltou para Judá e para Israel. Depois em 458, também em 445, eles regressaram para a terra natal. Então você pode anotar e pesquisar que você vai ver que são essas datas aí. E é muito legal. No verso 11 ao verso 16, nós temos aí mais uma ressalva e uma descrição dos detalhes da derrota da Babilônia para o Império Persa, né? E a Babilônia nunca mais ela voltaria a ser um
um império importante. E a cidade da Babilônia, ela foi arrasada e completamente destruída em 485, e as escavações que foram feitas posteriormente, já na nossa era, que foram feitas, revelam a destruição completa da Babilônia. Lá no verso 18, depois que fala da Babilônia, no verso 18 traz um portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E aqui nesse portanto é uma conclusão do que você leu até agora aqui. Tá? Então Deus traz uma conclusão. E essa conclusão traz dois decretos. O primeiro, ele diz assim: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, ou seja, vai aniquilar a Babilônia. E o segundo, trarei Israel de volta para a sua própria terra, ou seja, a restauração de Israel. E aí depois no verso 20, Deus conclui falando que naqueles dias, ou seja, Israel e Judá, eles voltariam para a sua terra nativa novamente, e para louvor da glória de Deus, não mais adorariam ídolos, mas adorariam somente o Senhor. E no verso 21 começa novamente um novo julgamento divino que continua a ser rodado. Deus continua a falar, e aí você vai ler aqui, né? E do verso 28, no verso 28 tem uma palavra aqui que chamou a atenção. Escutem o povo que escapou da Babilônia. Ah, sim, escutem o povo que escapou da Babilônia. Deus aqui está dizendo o seguinte, ó, a primeira leva de exilado vai voltar para Judá, vai voltar lá para Jerusalém. Então Deus está orientando o povo de Jerusalém, o remanescente, a ouvir o que o povo está dizendo, aquele povo que está voltando, o povo que estava exilado e que está voltando. Por quê? Para que eles possam se animar, para que eles possam ver que todas as promessas que Deus fez a respeito do juízo da Babilônia se cumpriu. Então esse povo aqui que estava exilado, que está regressando, vai chegar lá e vai contar, ó, realmente o Ciro, que foi dito 100 e tantos anos antes. Lembra lá que Jeremias falou do Ciro? Então, o Ciro realmente existiu, foi um homem que veio e destruiu aqui a Babilônia e permitiu que nós voltássemos para poder reconstruir os muros de Jerusalém e reconstruir o templo de Jerusalém conforme Esdras e Neemias. Então você vê que interessante, então Deus está falando, Deus já está profetizando aqui, olha, escuta o povo que vai voltar, porque eles vão confirmar as promessas que eu fiz para vocês, para que esse povo aqui que tinha o remanescente, que tinha permanecido lá em Judá, que tinha permanecido em Israel, se animasse, porque Deus é Deus de promessa, é Deus que cumpre as promessas que Ele faz, beleza? Lá no verso 31 e 32, Deus repete novamente que a arrogância da Babilônia foi punida e que eles nunca mais seriam um reino novamente. E aí no verso 38 tem uma curiosidade muito legal aqui que eu fui pesquisar. Diz assim, ó, a seca virá até sobre as suas fontes de água e elas secarão. Por que tudo isso acontecerá? Porque toda a terra se encheu dos seus ídolos e tal, e fala da Babilônia servirá e tal, e será destruída. E aí, quando você pesquisa a queda da Babilônia, você sabe como é que a cidade da Babilônia foi destruída? Né? Ciro, ele através dos seus engenheiros, ele desviou o rio Eufrates. O rio Eufrates, ele cortava o meio da Babilônia, o meio da cidade da Babilônia. Então, para invadir os altos muros da Babilônia, que protegiam a cidade da Babilônia, o que os engenheiros do Ciro fizeram? Eles cavaram e desviaram o curso do rio. E aí, quando desviou o curso do rio, os soldados do Ciro entraram pelo leito seco. E eles não tiveram que lutar, eles simplesmente entraram e dominaram a cidade da Babilônia. Muito legal isso, né? Você vê a história. Deus fala e a história confirma. Se você pegar na Wikipédia, porque eu peguei lá para confirmar, e na Wikipédia confirmou que foi realmente, na Wikipédia, confirmou que realmente foi assim que Ciro conseguiu destruir a cidade da Babilônia, invadiu e foi vitorioso. Amém? Bom, terminamos aqui essa devocional. Espero que você curta, espero que você tenha aprendido bastante. Confia na palavra de Deus. Hoje eu acho que, eu penso que o que mais a palavra nos fala hoje é confiar naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus está falando, porque Ele é Deus que cumpre as suas promessas. E Deus tem promessa para você. Deus tem promessa de restauração, Deus tem promessa de avivamento, Deus tem promessa de segurança para a sua vida. Então vale a pena confiar em Deus, vale a pena se render a Cristo Jesus, vale a pena viver o Evangelho e vale a pena confiar na palavra de Deus. Essa palavra nos fortalece, nos dá ânimo e certamente nos dá vitória também, porque nós conseguimos enxergar as coisas boas que Deus faz para cada um de nós. Amém? Então Deus abençoe sua vida, que você possa ser frutífero no reino de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, de divulgar a palavra, botar lá nos seus contatos, acionar as notificações, divulgar nas suas listas de transmissão, nos seus grupos e abençoar a vida das pessoas. Amém?
Deus te abençoe e até a próxima, para a glória de Jesus. Valeu!